bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Já ouviu falar em diabetes? Quantos tipos? Excesso ou falta de açúcar? O que será que pode acontecer com alguém que tem um diagnóstico de diabetes? Então, hoje nós vamos interiorizar de uma vez por todas o significado da diabetes ou do diabetes. Já vamos entender tudo isso com Tom Bueno, o maior especialista em educação em diabetes no Brasil, embaixador da informação correta da diabetes. Olha só. Bem-vindo. Obrigado, um prazer participar do Interioriza, para a gente interiorizar já uma doença de base que afeta a vida de todo mundo. E para começar, tanto faz, a ou diabetes. Ah, não é a diabetes ou diabetes? Pode, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. O importante é saber que diabetes não é causado só por conta do doce, tá? Não é porque eu comi doce que eu tenho diabetes. E eu vou te explicar. Porque, na verdade, todo mundo acha isso, né? A pergunta que todo mundo me faz: você comia muito doce para ter diabetes? E aí, comia? Não comi. A gente vai explicar, porque, na verdade, o nosso desafio é desmistificar muita coisa que falavam lá atrás, né? Por falta de conhecimento, de informação. Mas hoje a gente tem espaços como esse daqui para a gente falar abertamente e ajudar pessoas que convivem com diabetes e desmistificar e tirar esse estigma que as pessoas acabam compartilhando em relação ao consumo de doce, a ter um padrão, né? Diabetes tem cara? Você acha que tem cara? Então, não tem cara, e a gente vai falar sobre vários aspectos importantes. Obrigado pelo convite, acho fundamental a gente ter um espaço como esse daqui para poder chegar onde as pessoas precisam de ajuda, né? Eu costumo dizer assim, informação é remédio e a gente tem que compartilhar conhecimento a quem mais precisa. Deixa eu contar um negócio pra vocês que eu nunca contei. O Tom Bueno é meu irmão gêmeo. Nós somos separados na maternidade. Pode ver que nós não somos iguaizinhos, né? Ó, cor de pele, sardinhas e tal. Por quê? Eu, Isabela Camargo, trabalho com educação e saúde. Tom Bueno, jornalista, também trabalha em educação e saúde. A minha área é saúde mental, a sua é diabetes. Só que uma está totalmente relacionada à outra. Você sabe, vou te contar uma coisa. Eu trabalho com 5 pilares no tratamento do diabetes. Né? A gente compartilha isso todo dia, toda semana. Né? Exatamente. Nas plataformas, nas redes sociais, no portal de notícias que eu tenho. Então, a gente fala em 5. A primeira delas, informação. Segunda, atividade física. Terceira, alimentação. A quarta, controle metabólico, que é um bom tratamento. E a quinta, não sendo menor, tão importante quanto todas as outras, saúde mental. Durante muito tempo, ninguém falava sobre saúde mental. E você sabia que a forma como você está sentindo ou você está digerindo algo que você está sentindo afeta a sua glicemia e o controle do diabetes? Repete. A forma como você lida, sente, né, as suas emoções, tudo isso pode afetar o controle do seu diabetes. Quem disse isso, Tom? A ciência diz isso e a gente estuda isso todos os dias. Quando eu faço uma live para falar sobre saúde emocional, você não tem ideia das perguntas que chegam, de textos desse tamanho para poder falar assim, para mim faz todo sentido. Tenho ideia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que o meu diagnóstico também tem tudo a ver com a questão emocional. Só que numa época em que pouco se falava sobre saúde emocional, né? E ainda tinha muito estigma em relação a isso, né? Pronto. E preconceito, na verdade. É por isso que nós estamos aqui. Então, vamos lá. Eu já vou entrar nos aspectos emocionais do diabetes. Antes, é importante você contar pra gente quais são os tipos de diabetes. Vamos lá. Os mais comuns, existem 2. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A grande diferença, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, sua célula de defesa entendeu que a sua célula que produz insulina ali no pâncreas elas são inimigas. E aí começa a atacar a sua célula de defesa. A sua célula de defesa ataca as células beta que produzem insulina. Elas vão morrendo, param de produzir. Esse é o diabetes tipo 1, uma doença autoimune. Não tem prevenção, apesar de agora estar surgindo um novo medicamento que foi aprovado nos Estados Unidos que previne e retarda, né, o diagnóstico do diabetes tipo 1, mas em 2, 3 anos. Mas não tem prevenção. Agora, o diabetes tipo 2, que afeta 90% da população com diabetes, é uma doença metabólica com base
né, na genética. As pessoas já tem alguém na família que tem diabetes, né? Então ela já tem esse gene associada aos maus hábitos de vida, alimentação, ganho de peso, tudo isso acaba desencadeando o diabetes tipo 2. A grande maioria convive com diabetes tipo 2. E a gente fala, o diabetes é uma doença silenciosa? Não é para todo mundo, tá? Para quem tem diabetes tipo 1, que representa 5% da população com diabetes, não é porque o pâncreas para de produzir insulina, seu corpo já reage. Então você começa a emagrecer, começa a tomar muita água, você começa a ir muitas vezes ao banheiro, a visão fica turva e você começa a ter muita fadiga, cansaço, boca seca é um sinal, né, quando isso se prolonga por um período também de diabetes tipo 1. O pâncreas não produz insulina, parou. Esse hormônio é essencial para a nossa vida. Para quê? Porque é assim, ó, a insulina é a chave para a gente ter energia. Como que funciona? Quando a gente come qualquer coisa com carboidrato, vira glicose no sangue. E aí a glicose está caída ali no sangue, ela não deve ficar ali, ela tem que entrar dentro da célula para a gente ter energia, né? Assim a gente consegue trabalhar, acordar, fazer atividade física. Quando essa célula não entra dentro da... Quando essa glicose não entra dentro da célula, a gente tem hiperglicemia, muita glicose no sangue. A gente fica cansado, com muito sono, a gente não consegue fazer muitas coisas. E a insulina, ela pega essa célula, essa glicose, vai lá na célula, abre a célula e coloca a glicose lá dentro. Entendi. E aí vira energia. Então, a insulina é essencial para a nossa existência. Sem ela, a gente não... Só para você ter uma ideia, em 1920, antes da descoberta da insulina, as pessoas recebiam o diagnóstico de diabetes tipo 1 como uma sentença de morte. Não existia tratamento. Tá. Também para o tipo 2, porque com o tipo 2, com o passar do tempo, o pâncreas ele pode ir parando de produzir insulina. E essas pessoas precisam tomar tanto medicamento oral como insulina. Então, a insulina é vida. O ano passado, a gente comemorou 100 anos de insulina, né? Da existência da insulina. Então, é fundamental a gente também desmistificar, porque a insulina não vicia. Aliás, ela até pode viciar porque a gente produz isso, a gente precisa dela para sobreviver. No caso da pessoa com diabetes que precisa tomar insulina, ela só precisa tomar insulina porque ela não tem produção de insulina. Perfeito. E aí a gente tem esses dois tipos mais comuns, mas aí a gente tem o diabetes gestacional, que é quando acontece num período, né, em que a mulher está grávida, por conta de mudanças do hormônio, a placenta ali tem uma produção de alguns hormônios que acabam causando diabetes gestacional, que pode levar ao diabetes tipo 2. Algumas conseguem melhorar depois da gravidez e outras já têm um diagnóstico de diabetes tipo 2. Aí temos dois tipos mais raros, né? Que é o MOD e o diabetes LADA, que o LADA não está tão mais comum assim, porque eu estou vendo muita gente com diagnóstico de diabetes LADA tardia, né? Que nada mais é que um diabetes tipo 1 com um período mais longo para que as células parem de produzir. Então, a insulina, né? A pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela já tem os sintomas, mas ela não começa com insulina como diabetes tipo 1. Mas ao longo do tempo ela vai precisar. Então, são esses 5 tipos mais comuns aí de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2, que afeta a maior parte da população. E a gente tem que levar a informação para todas essas pessoas, né? Então, são doenças com o mesmo nome, né, com o mesmo aspecto fisiológico, né, e que traz complicações graves para a nossa vida, mas que tem que ser olhada de formas diferentes. Qual que é a principal diferença entre o diabetes 1 e 2? A diferença do diabetes tipo 1 é que não tem produção de insulina no momento do diagnóstico. Tá. Já não produz insulina e precisa aplicar insulina. Tá. O tipo 2, não. O tipo 2, ele precisa de medicação para melhorar a resistência à insulina. Ah, tá. Né? Porque ele tem uma resistência à insulina, o pâncreas produz insulina, mas com o tempo ele pode parar. E aí essa pessoa precisa de insulina. Entendi. Ainda produz. Mas aí, nesse caso, no tipo 2, se você mudar os seus hábitos de vida, emagrecer, ter uma alimentação saudável. Saudável, eu estou dizendo saudável para qualquer pessoa, tendo ou não diabetes, né? Eu estou dizendo que não existe uma dieta para a pessoa que tem diabetes, o que seria bom para todo mundo. Essa pessoa ela pode perder peso, porque a obesidade hoje é o grande problema, né? A grande questão que afeta a maior parte da população com diabetes tipo 2, 9 em cada 10. E quando você emagrece, você tem a remissão do diabetes, que nada mais é do que colocar o diabetes para dormir.
Ele não tá ali, não sobe, fica dentro do controle, mas se você voltar ao seu estilo de vida, ganhar peso, né, não fazer atividade física, comer mal, você acaba voltando a ter problemas em relação ao controle da glicemia ou da glicose. Uau! É muita coisa. Eu conheci o Tom e me chamou a atenção uma tatuagem que você tem. Queria que você mostrasse aqui para essa câmera. Sim, diabético. E em cima... É um sensor de glicose. Isso é graças à tecnologia, né, o desenvolvimento. A gente, até 1980, a gente não tinha nem tiras para furar o dedo, sabe esse exame? Nenhum medidor. Não tinha esse medidor. A gente tinha que medir na urina. Eu não tinha diabetes nessa época, tá? Depois, a gente vai estudando. Vai chegar lá. Então, o controle era muito difícil. Aí chegaram os glicosímetros, que a gente não tinha acesso também na época, e foi todo um processo de divulgação para que as pessoas soubessem que existia esse tipo de aparelho para medir a glicose e o governo entendesse que isso era fundamental para evitar as complicações. Hoje é o sensor de glicose, porque ele não fala só o número, ele me passa em tempo real o tempo todo quanto está a glicemia e qual é o caminho que essa glicemia está fazendo. Então, por exemplo, se eu meço, tá 140, eu vou olhar a seta também. Então, a seta diz, está indo numa estável, está subindo muito rápido, está caindo muito rápido. Então, eu tenho a direção. E isso tudo sofre interferência do que você come e do que você está fazendo. Ou seja, o seu ambiente afeta a sua glicose. O que você sente. Vamos chegar lá, vamos chegar. Por isso que chama interioriza. A gente precisa de humildade e paciência para compreender assuntos muito importantes para vivermos melhor. Vou te contar um caso. Conta. Recentemente, eu estava numa reunião, inclusive com a minha médica, e eu estava falando, eu falei assim, a gente estava falando, mas eu estava irritado, e eu estava falando de uma forma irritada. E aí ela olhou para mim e falou assim, Tom, você não quer medir a glicose? Estou achando você um pouquinho alterado, assim, a forma de falar. Eu por dentro, eu estava irritado com tudo, assim, tudo que estava acontecendo, mas não tinha motivo, não era a pessoa, não era o que estava acontecendo. Era a situação. Era a situação. Eu medi a glicose e eu tive um pico, e o sensor mostra isso, né? Exatamente, na hora que começou a reunião, eu tive um pico, a glicose estava 140, 150, não lembro, mas ela chegou a 318. E aí eu coloquei isso, né? Eu tirei uma foto, publiquei nas redes sociais, e aí dezenas de pessoas me escrevendo, isso acontece comigo quando eu estou irritado, porque o que você sente pode elevar a sua glicose, mas ela também pode ser um sinal de que algo não está bem. Sempre. E aí você pode usar isso de duas formas, né? Ela pode piorar, né? Você sentir, tá estressado, vai fazer a glicose subir por conta do cortisol. Então a gente tem que respirar, respirar sempre e olhar que às vezes não é alimentação, não é só alimentação. Pronto. Eu não costumo não colocar nenhum alimento como vilão, porque senão as pessoas, elas 880. Sim. E para mim eu acho que existe um equilíbrio que dá pra gente seguir, cada pessoa é de um jeito. Perfeito. E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que lembrar de outros fatores. Então, por exemplo, eu estar estressado vai fazer com que minha glicose descompense. Eu não praticar uma atividade física que me traz, né, um bem-estar também vai atrapalhar a minha glicose. A alimentação, se eu exagerar, como qualquer coisa na vida, inclusive água, também vai afetar. E é isso. E falta de informação também vai afetar, porque você vai cometer vários erros e não vai saber lidar e tomar a melhor decisão quando você precisar. Eu falei. Não, eu tô adorando, por isso que eu falei, nós somos irmãos gêmeos, né, gente? Ó, igualzinho. O Tom, eu vou trazer aqui, então, uma experiência sobre ambiente. O quanto o ambiente pode afetar ou não a sua saúde. Eu já falei isso 200 mil vezes, mas eu vou repetir. Quando eu estava no meu pré-burnout, eu já estava tratando de várias doenças. Quando eu entrevisto uma especialista em sono para o meu livro, que nasceu bem antes, né, do meu burnout, a doutora Dalva Poiares, do Instituto do Sono, ela me disse assim, Isabela, pessoas que trabalham à noite vivem sob estresse constante, porque o corpo está trabalhando
num contexto em que era para ele estar em repouso. E se ele está trabalhando, ele já está em estresse. A longo prazo, você pode ter 5 doenças graves. Dessas 5, eu, Isabela, já tinha desenvolvido 3. Quando eu pergunto para ela, eu falei, quais são as outras 2? Ela fala, diabetes e câncer. E eu começo a chorar. Por quê? Porque na minha família tem diabetes. Agora você está me trazendo 90% do diabetes tipo 2, ou seja, são pessoas que já estão com uma disfunção do pâncreas para a produção de insulina. Correto? É certo. Naquele momento, eu não tinha essas informações que você está me dando. Mas o meu corpo reagiu com choro, com lágrimas, do tipo, eu não posso deixar isso acontecer. E por que eu não podia deixar isso acontecer? Porque anos atrás, em uma outra reportagem, eu conheci uma moça na Fundação Dorina Noil que tinha ficado cega de um dia para o outro. E ela estava lá na reabilitação, a minha reportagem era sobre isso, e eu pergunto, o que aconteceu com você? Por que você como você ficou cega de um dia para o outro? Ela, diabetes. Então, quando eu ouço daquela especialista que se eu continuasse com aquele estilo de vida, eu poderia ter 5 doenças graves, dessas 5, 3 eu já tinha, e as últimas 2, uma eu já tinha na genética, aí que eu me dei conta do quanto o ambiente pode, então, despertar, acordar células ou não. Faz sentido esse acordar células que podem estar adormecidas pela genética? Com certeza. Para mim, eu chamo de gatilho, né? Elas servem como gatilhos, né? Se você vive num ambiente que te coloca em estresse constante... o sono, eu não falei, mas o sono é fundamental para o controle da glicemia. Por quê? Porque é durante o sono que a gente consegue... se abastecer de alguns hormônios, né? E durante a madrugada, quando a gente acorda, por volta das 4 horas da manhã, se você olhar, eu consigo olhar porque eu tenho um sensor de glicose que mostra isso para mim. A partir das 4 horas da manhã, você percebe que você não precisa comer nada. Você vai ter um aumento da sua glicose no sangue. É natural isso. Sabe por quê? Porque o fígado entende que às 4 horas da manhã, daqui 2 ou 3 horas, você vai ter que acordar. E para você acordar, você precisa de energia. Para você despertar e levantar da cama. Existe um fenômeno chamado fenômeno do alvorecer. Isso, para quem tem diabetes, às vezes é um desafio, porque você precisa burlar esse fenômeno do alvorecer com medicação mesmo. Por quê? É natural que ela suba. Mas quando você não está com o ajuste de insulina correto, você precisa fazer esse ajuste com a ajuda médica. Aí o que acontece? Sua glicose ela já eleva. Aí então você não comeu nada e acordou de manhã com a sua glicose em 300. Lá em cima. Mas não é porque você comeu nada, é porque o seu corpo naturalmente ele liberou uma glicose para você despertar. E aí quando você não dorme, é uma confusão. Porque o momento em que ele deveria liberar essa glicose, você está acordado. Aí você não vai metabolizar isso, né? Porque de manhã a gente tem um pouquinho mais de resistência insulínica. Você vai chegar na sua casa, vai fazer o quê? Vai dormir. Então, tipo, a sua rotina e para o seu corpo, isso é muito desafiador. E eu vou te contar uma coisa. Eu trabalhei 1 ano na madrugada. Eu coloco madrugada e noite, tá? Porque a noite... sim, é uma coisa. Noite, pra mim, ainda é menos pior, porque mesmo que chegue 1 hora, eu durmo. Eu sou um cara que durma às 10 horas da noite, tá? Viu? Gêmeos. Mas aí, da madrugada, eu aguentei 5 meses. E foi o pior período da minha vida. Eu emagreci demais, meu corpo não entendia, eu adoeci. Eu tive tudo. Inclusive, eu acho que eu só não tive o diagnóstico porque eu não fui atrás. Mas eu também tive depressão naquele período ali. Porque eu lembro que era um período muito escuro para mim, muito... desafiador. Então, o ambiente traz isso para você. Seja você trabalhando à noite ou seja em um lugar que te exige muito e que você não prioriza nunca a sua saúde. O trabalho é sempre em primeiro lugar. Senhoras e senhores, vamos voltar então aqui ao Os tema desafios da diabetes, é sempre assim. É. Você sabe que eu falo sempre para minha equipe assim, ó, seguinte, a gente fala de saúde. Nunca o nosso trabalho deve afetar a nossa saúde. Se tiver acontecendo isso, a gente tem alguma coisa errada. Você pode repetir, por favor? Tem uma pessoa aqui na audiência que precisa ouvir isso. Sim. Saúde é prioridade. Eu não posso falar de saúde e quem está do meu lado não ter saúde por conta desse trabalho. Não faz sentido nenhum. Viu?
Pronto. Bom, foi uma direta. Ô, Tom, porque isso faz parte do nosso trabalho de educação e saúde e de conscientização. Não é porque a gente fala que as pessoas entendem. Sim. Geralmente a compreensão só vem com a dor. E nós que já vivemos períodos de dor, nós queremos poupar as pessoas que amamos dessa dor. E eu estou falando sobre limites. Estou falando sobre posicionamento para chegar agora na saúde emocional. Sim. Nos contaram muitas histórias em que as emoções não nos afetavam. Tanto que houve, por muito tempo, o não leve problemas do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Quando veio a pandemia, gente, vamos ser humildes para aceitar que as empresas tiveram que aceitar a nossa casa, porque senão não haveria emprego. Então, eu tive que levar o trabalho para casa. Então, por tantos séculos, não podemos levar o problema de casa para o trabalho. Depois eu sou obrigada a trazer o trabalho para dentro de casa. Então, tá aí o primeiro ponto para quebrar essas barreiras de que somos um ser integral, fora e dentro de casa. É impossível você deixar suas emoções. Não, você pode escolher não pensar nelas por um curto período de tempo, mas não pensar nelas não vai apagá-las. Sim. Onde eu estou chegando, eu vou chegar agora na questão dos gatilhos, tá? E o quanto o ambiente afeta, o quanto o ambiente te afeta a partir da sua saúde mental, que é como você vai reagir às situações. Saúde mental, na tradução mais simples que eu posso te passar, é a capacidade de lidar com altos e baixos todos os dias. Sim. Isso é saúde mental. Lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Você pode olhar para este copinho como um copinho ou como um baita de um problema. Quem vai dar o tamanho é você, baseado na sua saúde mental. Então, isso transcende para elevador que não chega, trânsito parado, os imprevistos. Eles podem te trazer aprendizados ou problemas. Dito isso, quando você se deu conta de algum gatilho e qual foi para o diagnóstico da diabetes? Eu tinha 20 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu trabalhava em 2 emissoras de TV na época e estudava. Ai, meus 20 anos, né? Então, é isso. 20 Era anos assim, a gente tem 2 empregos. Eu saía às 6 horas da manhã de casa para chegar à meia-noite. Uhum. Ou seja, praticamente não dormia. Foi um período que eu me dediquei muito ao trabalho e eu não tinha conhecimento nenhum. Apesar de trabalhar com informação, claro que eu estava engateando, não entendia muita coisa, eu estava me formando, mas eu trabalhava com informação. Eu sou um cara que tem ferramentas para ter acesso, né? Mas eu não tinha e eu não queria ter. Para mim não fazia sentido. Para mim eu nunca achei que eu fosse ter uma doença crônica, por exemplo, receber um diagnóstico. Para mim diabetes era coisa de pessoas mais velhas, pessoas que estavam acima do peso. Eu não via o diabetes em pessoas novas, com a minha idade, por exemplo. E eu não tinha rede social. Naquela época não existia rede social. Estamos falando de que ano? De 2006, 2007. Estava começando. O Orkut era o que tinha de mais novo na época. E aí, eu comecei primeiro, né? Eu venho de uma família... Minha família nunca teve dinheiro, então eu sempre trabalhei para poder pagar minha faculdade, para eu conseguir minhas coisas. Então, meu primeiro desafio foi deixar um emprego que eu ganhava R$ 1.500 para ganhar um de 135 numa TV. Meu primeiro salário. R$135? R$135. Foi meu primeiro trabalho. Por mês? Por mês. O que você fazia? Eu era produtor. Era uma TV pequena que me contrataram. Era afiliada do SBT em Campinas na época. Mas era o que você queria para aprender? Era, e para mim não estava tudo certo. Mas foi o desafiador, porque não ter dinheiro também é um problema. Mas é assim, meu pai sempre me disse, 1 passo para trás, 2 lá na frente. Então tá tudo bem, fui. Então tinha vários desafios, faculdade, 2 emissoras, a incerteza de que eu ia continuar ou não. E uma outra questão, eu me apaixonei por um homem. E ali eu percebi que eu lutava a vida inteira, desde a minha adolescência, para eu não ser essa pessoa. Ou seja, eu não existia. Então, como a gente fala muito de autocuidado, né? Mas como você consegue ter um autocuidado se você nem existe? E aí eu tô falando como um homem gay. E eu me apaixonei e eu não conseguia lidar com aquilo. Porque ali foi a prova que eu tinha que lidar com uma situação que para mim era um problema. Num ambiente em que você trabalhou anos em televisão, você sabe. Naquela época, não tinha referência de homens gays na televisão.
Se você fosse gay, possivelmente... Não que eles não existissem. Não que eles... Mas não tinha referência. Exato. Então, eu vivia um medo de falar... Peraí, se eles descobrirem, eu nunca vou mais ser repórter, nunca mais vou ser apresentador. Então, eu tinha essa pressão. E sem contar o ambiente tóxico que era, né? Porque era do tipo um cinegrafista que fazia piadinha, brincadeira, te testava o tempo todo. Então, era um ambiente muito difícil. Eu fingia que não era, né? Eu tentava lidar bem com... Mas por dentro, eu estava me corroendo e adoecendo. Corroendo, quando você fala corroendo, eu complemento como corrompendo. Exato. Quem você era. Exatamente. Eu não estava mais aguentando. Tanto é que quando eu verbalizei que eu era um homem gay, foi dentro de um carro de reportagem. Porque eu não aguentava mais ser testado o tempo todo por um cinegrafista que eu nunca mais olhei na cara, assim. Mas não tem rancor, mas assim... Foi seu professor, né? Foi ele que... Foi, mas assim, eu não aguentava cenas de machismo, de preconceito dentro de um carro de reportagem. E a gente falando de informação, a gente tentando... Desigualdade e ter isso no seu ambiente de trabalho. E eu tinha 28 anos de idade quando isso aconteceu. Então, o ambiente todo... Voltando um pouquinho, né? Eu tô falando de quando eu falei... Voltando... Com 20 anos de idade, uma foca, né, como a gente chama no jornalismo, começando, conhecendo esse mundo. Eu não tenho ninguém de televisão, então para mim era um sonho de infância. Então tinha muitas coisas colocadas ali, né, naquele momento da minha vida, que eram fundamentais e que eu poderia, na minha cabeça, perder caso eu falasse que eu era gay ou se alguém descobrisse. E eu tinha muitas responsabilidades. Eu tinha uma faculdade para pagar, eu tinha 2 empregos, eu tinha um TCC para concluir. Aí eu percebi que eu comecei a emagrecer muito. Em 2 meses, eu descobri que eu tinha perdido 13 quilos. E minha mãe olhou para mim um domingo. Filho, você não quer ir ao médico? Você deve estar com alguma doença grave. Dá para ver o osso do seu rosto. E eu fui. Chegando lá, eu não fui bem acolhido, mas eu recebi a minha primeira informação que eu tinha diabetes. Mas só falaram assim para mim, corta o doce. Aí eu, tá, mas eu continuei comendo as outras coisas. 2 dias depois, eu tive um quadro de cetoacidose, fui internado com a glicemia em 640, é quando o corpo entra em colapso mesmo. E aí veio o diagnóstico. E eu tenho certeza absoluta que isso foi um gatilho, né, por conta desse estresse crônico e desses sentimentos que eu sentia. Sentimento de rejeição, sentimento de medo, de insegurança. Eu não era quem eu queria ser. Então eu não existia. Eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. E para mim, eu falo isso para as pessoas, e quando eu falo... muita gente me escreve dizendo assim, eu sinto a mesma coisa, eu estou passando por isso nesse momento. Eu estou falando isso de quem faz parte do LGBTQIAPN+, né? Muita gente ainda vive com medo, né? Não é só isso, tá? Além de todo esse preconceito, a gente também vive num país que mais se mata gays, lésbicas, trans, todo mundo da comunidade LGBTQIAPN+. Então, isso também te coloca numa situação vulnerável. E naquela época, eu não tinha informação de nada disso, mas eu sabia que acontecia e tinha muito medo. Então, a minha associação, né, do diagnóstico está muito ligada ao meu descobrimento mesmo de ser um homem gay e lidando com muitas situações que hoje, né, se a gente tivesse um espaço como esse, tivesse a internet que a gente tem hoje, talvez tivesse sido diferente. Mas eu acho que tem coisas que a gente passa na vida para poder aprender e ajudar outras pessoas. Tom Bueno é meu irmão gêmeo, tá? Não sei se você já entende, se eu já falei isso aqui hoje. Ô, Tom, na sua página no Instagram, Um Diabético, recomendo muito que você acesse e compartilhe também com alguém da sua família, que vai ser muito importante. Você diz, informação é remédio. Mas, lá no século XVI, um médico, químico, cientista chamado Paracelso, ele já disse, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso é para tudo. Para tudo. Tudo. Quando você fala, mandaram cortar o açúcar, mas tiveram outras coisas, e queria que você trouxesse também quando o açúcar vai te salvar numa crise. Porque a gente tem que lembrar que nada é tão certo, né? A gente é um ser humano e
todo mundo tem as suas diferenças e o que funciona para mim hoje talvez não funcione para mim amanhã. E assim funciona também nas questões de saúde, né? Quando a gente fala em açúcar, eu cortei o açúcar da minha vida quando eu recebi o diagnóstico porque eu não tinha informação. Né? E hoje ela não faz parte da minha vida o tempo todo, tá? Eu também nem propago esse uso excessivo de açúcar em tudo. Mas assim como gordura, carboidrato, proteína, tudo que é demais, inclusive água, faz mal, como eu já disse. Aí, quando eu comecei a trabalhar com informação, a primeira coisa que eu tinha que fazer é lutar contra as fake news. Porque hoje, que você coloca nas redes sociais, muita gente querendo ganhar dinheiro em cima da dor do outro, oferecendo coisas milagrosas e prometendo coisas que não funcionam. Diabetes não tem cura. Diabetes não tem cura. O diabetes tipo 2 pode ter remissão, que é o diabetes que adormece, fica tudo controlado. E aí, se você voltar a ganhar peso, volta tudo ao normal. Por isso que eles não falam em cura, mas é uma remissão. Para uma pessoa que nunca mais voltou a ter problema, para ela pode ser a cura, né? Se ela faleceu e não teve mais oscilação de glicemia. Mas nenhuma ciência fala sobre isso, né? Cura do diabetes. Agora, quando a gente fala de açúcar, que é um dos grandes vilões aí, né, em relação ao diabetes, o açúcar do sangue não é o açúcar que a gente come, tá? É que o açúcar que a gente consome é carboidrato, né? E o carboidrato, assim como o arroz, como o pão, não é para cortar nada disso, tá, gente? É só para saber comer com equilíbrio. São todos carboidratos que vão virar glicose no sangue, né? Tem um impacto na sua glicemia. Você tem que saber como você consome isso. Mas no caso de uma hipoglicemia, quando eu recebi o diagnóstico, parecia que me deram tipo uma sentença de morte, tipo assim, ó, você tem diabetes. Aí eu falei assim, tá, em quanto tempo eu vivo? E aí ninguém me falou nada, disse assim, olha, você tem que tomar medicação, porque o meu diagnóstico foi errado, tá? Veio como 2, porque eu já era mais velho, depois que a gente descobriu que era tipo 1. Então eu comecei tratando errado, mas todos os exames mostram que é tipo 1. E aí ele pediu, olha, não come mais açúcar, ao invés de pão, você come torrada. Não come nada de leite, não toma nada de leite. Isso fez uma substituição. Primeiro, né, torrada e pão, se você for olhar, é a mesma coisa, não muda nada. O açúcar. Quando você fala para uma pessoa não consumir mais açúcar, ela entende que aquilo é um veneno. Só que se uma pessoa aplicou uma dose a mais de insulina ou por algum motivo ficou muito tempo sem comer, ela precisa do quê quando ela tem uma hipoglicemia? De açúcar, de glicose. A gente pode ter a glicose que a gente compra, que aí você vai pagar tipo R$2 num sachê que não tem em qualquer lugar, ou você vai ter açúcar na sua casa. O que você vai consumir? Água com açúcar. Então, nessas horas, o açúcar pode salvar a sua vida. Então, não dá pra gente taxar dizendo assim, olha, não consome açúcar nunca mais na sua vida. Se essa pessoa tem hipoglicemia, é a única coisa que vai salvar a vida dela. Hipoglicemia é coisa séria. Pode levar a pessoa à morte, pode deixar consequências, sequelas cerebrais pro resto da sua vida. Então, ninguém fala, quando você recebe o diagnóstico do diabetes, eu estou falando ninguém fala, eu estou generalizando, mas isso, a maior parte... A maior parte não fala mesmo. No sentido, você tem a glicose muito alta. Aí o que você acha? Tipo, então tem que deixar baixa. Só que se você tiver baixa, seu corpo não funciona. Então, existe um controle. Quando a gente fala controle do diabetes, é um controle... É como se fosse uma gangorra, que você tem que equilibrar para ela ficar aqui, ó. E ela não pode ficar muito aqui e nem muito aqui, porque aí vai trazer as sequelas. Você estava falando... Toda vez que eu falo de complicações do diabetes, eu me emociono. Eu quase chorei aqui você falando... Por quê? Porque aquilo é a realidade da maioria das pessoas. É o caminho que as pessoas vão seguir. Porque elas não sabem, porque elas não têm orientação, porque tem profissionais de saúde que também não sabem. Então, a educação não é só para o paciente, é também para o profissional de saúde, que ainda acredita que diabetes é causado pelo açúcar. Então, a gente tem que educar todos para que a gente consiga reverter essa situação. E aí a gente está falando de complicações graves, porque o diabetes mal controlado é cruel. Ele causa cegueira, mas principalmente ele mata com infarto ou derrame, ou deixa sequelas. Insuficiência renal, manda a pessoa para hemodiálise. Ele causa amputação. Se eu não me engano, 70% das amputações no Brasil são causadas pelo pé diabético.
por uma feridinha que abriu ali e por problema vascular que você tem por conta do diabetes, que você tem muito açúcar e deixa tudo inflamado e tal, você acaba tendo uma infecção e as pessoas morrem também por isso. Além de perder os membros ao longo dos anos, acabam morrendo. Então, é muito cruel. Eu tento falar isso de uma forma muito leve, porque a realidade é dessa menina jovem, né? Sim. Que perdeu a visão. E é muito triste. E é um medo que eu carrego, é meu fantasma isso. Eu convivo com isso todos os dias. É que eu tenho que saber lidar com isso. Né? Eu tento lidar da melhor forma possível. Mas quando eu encaro isso frente a frente, quando eu vejo isso, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque eu sei que eu sou um privilegiado, que eu vivo numa bolha de privilégios e que desses 16 milhões eu faço parte de uns 10 mil. 16 milhões, você está se referindo de a? pessoas com diabetes. No Brasil. No Brasil. 16 milhões. 16 milhões. Com diagnóstico. E metade dessa população, 15 milhões, são diabetes tipo 2. Só que essa é uma estimativa em que metade dessa população nem sabe que tem a doença. Não faz ideia. Quais são os sintomas que pode fazer quem está nos acompanhando procurar um endócrino? O endócrino, ou até mesmo na rede pública, o médico de família, o clínico geral, ele deveria ser capacitado para poder fazer esse diagnóstico. Mas quais são os sintomas? Normalmente, assim, ó, para quem não tem sintomas, você tem alguém na família que tem diabetes? Tenho. Faça exames preventivos. De sangue? De sangue. Tá. Você faz o exame glicemia em jejum, hemoglobina glicada, e aí se precisar de mais algum, eles vão pedir. Mas normalmente é hemoglobina glicada e glicemia em jejum. Preventivo. Para quem está sentindo sintomas, né, já está tendo sinais ou sintomas, que eu costumo dizer, vontade de ir ao banheiro o tempo todo, uma sede desesperadora, uma fome desesperadora e perdendo peso, ou seja, a conta não bate. Eu só não estou perdendo peso? Tem que ser todos esses sintomas? Não. O resto eu tenho todos. Não, aí tem que fazer os exames e assim, não dá para entrar numa neura, porque tem coisas que acontecem mesmo, mas muita fraqueza, visão turva. Eu perdi a visão em 2 dias, eu não conseguia enxergar nada. E eu não te contei, o meu diagnóstico foi indo para o estúdio. Eu não lia mais TP, não conseguia ler mais TP. Eu subi 2 degraus e parei, não consegui mais subir, porque o cansaço é muito grande. Então, esses são sintomas. Para o diabetes tipo 1, acontece na hora. Para o diabetes tipo 2, depois de muitos anos, sem ter diagnóstico, sem tratar esse diabetes, aí o seu corpo começa a dar sinal. E, normalmente, é um sinal... Já ou você vai ter ou já teve uma complicação. Normalmente as pessoas descobrem quando tiveram um infarto, um derrame ou tiveram algo mais grave, né? A pele também dá sinal, tá? A pele seca demais pode ser um sinal de diabetes. Você falou tudo do burnout. Que também é uma consequência de um ambiente com estresse crônico. Sim. Para finalizar, Tom, eu me lembro quando eu trabalhava no Band News TV, nossa, há muitos anos, eu tinha dores de garganta frequente. E aí eu ia ao médico, tomava remédios, tal, não sei o quê, e a dor de garganta não passava. Até que um médico mais integrativo me disse: você está querendo dizer alguma coisa para alguém e não diz? Como assim? Todo dia. Como assim? Né? Não, na época deviam ser situações ali normais, mas onde eu quero chegar? Quando você engole os seus sentimentos, isso vai trazer uma consequência. E aí eu me lembro de ter vivido uma outra situação com alguém com dor de ouvido, e aí eu falei: você está querendo fugir de alguma situação que você não quer ouvir? E aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei: gente, parece que por trás de toda a dor que a gente sente no corpo, há uma questão emocional mal resolvida. E aí eu fui estudar a metafísica da saúde. E na metafísica da saúde, há informações que diabetes é falta de amor. Alguém vai dizer: que bobajada, a ciência está provada. Gente, antes da ciência existem também milhares de anos de desenvolvimento humano. Então, faz sentido para você falta de amor relacionada à diabetes? E aí eu não estou nem falando falta de amor de outro, é amor próprio. Eu acho que tem tudo a ver. Quando a gente fala de autocuidado, para você ter autocuidado, você precisa ter amor próprio, né? Eu acho que pode ser de vários aspectos, né? Não só vindo de você, mas eu acho que sim. A gente costuma dizer, algumas mães principalmente falam: é meu docinho, né? Porque eles acreditam que as crianças com diabetes são mais doces, né? Mas na verdade eu acho que isso tem a ver mesmo com
o amor próprio que a gente... Exato. Que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente já tá mais vulnerável e eu acho que é uma forma do corpo dizer, né? Olhe para você, se cuide. Algo não tá bem. E eu acho que é muito importante quando você fala assim... eu não estava querendo falar algo, né? Você estava sentindo uma dor de garganta. É uma coisa reprimida. A gente vai reprimindo ao longo do tempo coisas do dia a dia. Coisas que deixam você numa situação em que você não é você. Então, a partir do momento em que, por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa, tá? Eu era, na verdade, um tipo de pessoa que queria agradar as pessoas o tempo todo. Então, eu deixava de falar muitas vezes para poder agradar. E aí, para mim, isso é falta de amor próprio mesmo, de autoconfiança. Então, a gente vai deixando de lado o que é nossa essência para poder agradar o outro. Em televisão, não sei você, mas assim, a gente é avaliado o tempo todo. Eu me sentia... Quando eu comecei em televisão, sabe qual que foi a posição que me colocaram? É do tipo, se você não quiser, tem um monte de gente querendo. Por isso que eu aceitei ganhar R$136 com o ônibus. Mas assim, ok, era aquilo foi importante pra mim, né, hoje. Mas você acha que aquilo também não teve um reflexo na minha vida? São escolhas que a gente faz. Sim. E eu não vou ficar sofrendo por essa escolha, mas eu posso, a partir dessa descoberta, tornar isso algo pra minha vida que eu não precisa repetir, né? A gente pode cometer outras escolhas, tendo consciência do que a gente está fazendo. Eu só tinha 20 anos, eu não tinha muita consciência nem experiência de vida. Exato. Agora tem. Agora tenho. Né? O famoso, sabendo disso, o que você vai fazer? Porque a gente pode saber de tudo, né? É tão legal a gente se autoconhecer, e eu falo isso muito na minha terapia, sabe? Tá, beleza, cheguei nessa resposta, mas o que eu vou fazer a partir disso? Porque só ter a informação... É como você receber um diagnóstico de diabetes. Tá, você tem diabetes. E aí? O que eu faço? O que você tá aprontando aí, hein? Eu tô pegando aqui um elemento que eu sempre trago aqui em alguns contextos. Hoje você já sabe quem é o Tom Bueno? Eu acho que eu tô me descobrindo cada dia mais. Eu tento me encontrar, mas eu sei quem sou eu. A hora que você olha para essa imagem, o que você sente? Eu sou um cara livre. Que tenta cada dia mais voar para chegar em lugares onde pessoas estão precisando de ajuda. Do básico para mim. Coisa básica, tá? Eu tô dizendo básico porque todo dia eu falo isso. Sabe o alfabeto? A gente, para saber ler, a gente tem que aprender cada letra. Uhum. E tem gente recebendo diagnóstico de diabetes, de outro problema de saúde mental o tempo todo. Uhum. E para essas pessoas aprenderem a lidar com isso, elas precisam saber o básico e aprendendo todos os dias. E às vezes precisa às vezes não, sempre, né? O abecedário inteiro. Repetição. Para ela começar a entender como lidar. Eu demorei 5 anos para poder aprender. Eu com burnout foram 4. A gente até nisso, a gente é meio... Gente, Tom Bueno, meu irmão gêmeo, então encerrando aqui o Interioriza. Meu querido, você trouxe milhares de informações fantásticas. Para quem quer seguir te acompanhando, quais são os canais? Bom, pelo Instagram, @umdiabético. No YouTube, a gente tem youtube.com/umdiabético. É o maior canal de informação em diabetes da América Latina hoje. Uau. A gente tem lives toda semana com os maiores especialistas em diabetes. E eu falo isso com muito orgulho, sabe por quê? Porque eu acho que é permitir acesso à informação, porque isso transforma a vida dessas pessoas. E a gente também tem o portal de notícias, com notícias todos os dias relacionadas ao diabetes e tudo que envolve o diabetes. Então, todas as doenças associadas, mas numa pegada mais de prevenção e de ajuda. A gente trabalha com educação. Então, a gente tenta trazer o que é novidade, tudo que envolve o diabetes e essas outras doenças, a gente traz lá, umdiabético.com.br. Pronto. Então, sabendo disso, o que você vai fazer? Me veio agora aquela música, você falou, se você está reprimindo algo, né, isso vai ter consequências. Tinha uma música que alguma coisa, não se reprima, né? Me veio essa... Eram os Menudos, não era? Menudos, não lembro. Era Menudos, não era? Menudos? Pronto, aqui, ó, o ponto. Veio aqui o ponto, a resposta, né? Então, não reprima nenhum sentimento.
busque na origem o que está latejando aí, o que está fazendo mal para você. Cedo ou tarde, pode vir um diagnóstico. E mais um episódio, a gente encerra falando de autoconhecimento. Você nos ajudou, me ajudou a me conhecer melhor. Tom, muito obrigada. Te desejo muita saúde. Eu que agradeço. E eu acho que assim, esse autocuidado que a gente tem significa amor próprio. Exato. Quando a gente entende isso, as coisas mudam. Porque às vezes a gente fala autocuidado, parece algo muito complexo, né? É simples. É simples. Na verdade, saber quem a gente é e fazer de acordo com os nossos valores e aquilo que a gente acredita. Se a gente for fazer tudo para agradar os outros, a gente nunca vai ser a gente. Então, é esse o grande desafio. E ainda com rede social, hoje em dia, a gente tem que usá-las de uma forma inteligente, né? Porque a gente não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem, né? Não precisamos agradar todo mundo. E eu costumo dizer assim, para quem tem diabetes, boas glicemias. Boas glicemias para você. Tchim, tchim. Vamos lá, interiorizar a vida. A vida. Obrigada, Tom. Obrigado pelo convite.